E aí, senhores, tudo bem? Tranquilo? Bora lá então, ó, bacias hidrográficas do meu Brasil, do seu também, né? Eu divido com vocês. Então, ó, a gente vai falar das principais bacias hidrográficas, tá? E principalmente fazer uma caracterização delas. Então, até por isso eu deixei meio diferente aí a dinâmica dos slides, beleza? Então, ó, a bacia amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela, né? Então aí tem a imagenzinha com toda a área dela. É a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Em extensão, em quantidade de água, quantidade de afluentes, né? Ou seja, uma riqueza inestimável, né? Constituída pelo rio Amazonas, sua extensão é de 7.075 quilômetros, né? A maior do mundo, incluindo seus afluentes. Abrange quase todo o norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste também, né? Então, em seu percurso pelo Peru, recebe também o nome de Maranhão, né? E a partir de seu ingresso no Brasil é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro, em que passa a ser chamado de Amazonas, né? Então vale a pena sempre lembrar a Tainá e os Guardiões da Amazônia. Eu assisto direto com a minha filha, é bom, é bom, mano, é bom, né? Então, só para mostrar que eu sei que eu assisto a bagaça, ó, é o Pepe, o Pepe é o passarinho, o macaco é o Catu e o porquinho espinho aí é a Suri. E minha filha sabe cada um deles. É muito importante isso. Então, ó, logicamente essa imagem aí, ela nem traz todos aí os afluentes, né? Eu acho que minha imagem deve estar em cima aqui desse comecinho, né? Mas eu vou lê-lo para os senhores. Então, o principal é o rio Amazonas, né? Que nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. É bastante largo, podendo chegar até 10 quilômetros em alguns trechos, né? Então existem áreas que você olha, você não vê a outra margem do rio. É muito, muito grande mesmo, né? Os rios dessa região servem como via de transporte para a população, ou seja, construir uma rodovia aí, né, no meio da floresta, principalmente, é praticamente impossível, né? O governo militar tentou construir a Transamazônica, mas impossível. Por quê? Porque preste atenção que as rodovias elas ficam mais esburacadas no período do verão, exatamente quando chove em maior quantidade, né, na nossa região. Agora imagine, na região amazônica você vive o verão o ano inteiro, né? Então chove bastante o ano todo, ou seja, o asfalto quase impossível de se manter, de se sustentar, né? Uh, então, ó, possui grande potencial hidrelétrico, afluentes do Amazonas, porém pouco aproveitado. Seguinte, na verdade, essa bacia vai possuir o maior potencial hidrelétrico do mundo, né? Não é só do Brasil, não. Por quê? Pela quantidade de água que passa por ela. Mas aí a gente tem um grande problema que é o seguinte: esse rio é um rio de planície. Então, se eu construir uma barragem, eu vou inundar uma área muito grande, né? Muito grande mesmo. Portanto, todas as vezes que existe aí um projeto para construção de hidrovia e tudo mais, sempre dá uma bela dor de cabeça, né? Por quê? Porque você vai ter áreas muito grandes aí sendo inundadas. Então essa imagem, né, do encontro entre Rio Negro e Solimões, você bem pode ver aí, né, a parte da frente aqui do barco está chegando no Rio Negro, né? A parte de trás está no Solimões. Essa água aí, ela não se mistura, né? Ela fica aí meio que cara a cara. Por quê? Porque ela tem diferentes características, tá? De temperatura, da própria composição, dos sedimentos que elas estão carregando, né? Então até elas, digamos assim, homogeneizarem isso, elas vão correr aí um grande percurso sem se misturar, né? Mas aí logo depois, então, você tem essa homogeneização e segue o curso, né? Então, o que é notável? O Rio Negro ele passa em uma parte da floresta que a floresta é mais densa, por isso o Rio Negro vai ser negro, né? Porque ele vai trazer bastante sedimentos em decomposição. E já o Rio Solimões ele acaba trazendo mais sedimento terroso, né?
Então fala, nossa, então tipo assim, bastante sedimento, é terra que ele transporta, a grosso modo, sim, terra, né? E uma outra imagem que também é bastante característica do rio Amazonas e dos seus afluentes, né, é essa conformação aí dessas curvas, né, ou seja, os meandros. Isso daí vai ocorrer porque é um rio de planície. Então, algumas áreas o relevo é tão plano que, a água não sabe exatamente para onde correr. Então, ela fica procurando, né, fica procurando as áreas mais baixas. Beleza? Então, muito característica essa formação aí de meandros. Aqui no Brasil, tem foto de rio assim com meandro, tipo em algum exercício, alguma coisa? A chance de ser o rio Amazonas é imensa. Por quê? Porque a outra área que você vai ter uma planície assim, vai ser a região do Pantanal, né? Mas a região do Pantanal nem aparece tanto assim em exercícios, beleza? Por isso, na maioria das vezes, é Amazonas de olho fechado. Então, a construção de usinas hidrelétricas na bacia amazônica sempre é alvo de discussões. Então, o rio é de planície, né, e gera grandes áreas de alagamento. Áreas de reserva e reservas indígenas podem ser alagadas, espécies endêmicas podem desaparecer, poucos estudos sobre os impactos ambientais, né, e a bacia possui o maior potencial energético do país. Vale a pena também salientar, é não instalado, tá bom? Então você não tem uma grande quantidade de usinas hidrelétricas instaladas no rio Amazonas. Todas as informações anteriores eu já havia comentado, né? E também saliento essa questão aí das espécies endêmicas. Uma espécie endêmica é uma espécie que surge só em uma determinada região. Boa parte da floresta amazônica é muito densa, então dependendo do tamanho do reservatório que você vai criar, você nem tem pessoas ali especializadas para entrarem na floresta, fazer uma pesquisa, né, achar uma espécie ou coisa do tipo. E cá entre nós, quem quer construir a barragem, o reservatório, a hidrelétrica, nem quer achar essas espécies endêmicas, né? Por quê? Porque dá um baita trabalho. Porque se você achar, você não pode construir a hidrovia. A hidrelétrica, né? Ou você tenta mudar essa espécie de alguma forma, mas na maioria das vezes a obra é embargada, beleza? Então, tipo assim, não vai vendo com bons olhos isso aí não, porque não é. Os prós: desenvolvimento econômico do Brasil, geração de empregos, contribuição para o suprimento de energia renovável, isenta de emissões poluentes e gasosas. Faço só uma ressalva para você, né? A hidrelétrica ela vai gerar uma área de inundação, aí vai ter um impacto sim, tá bom? Não vai ficar achando que é só ponto positivo não. Os contras: o impacto ecológico e sociológico sobre a população indígenas e ribeirinhas, né? Aumento da população e ocupação desordenada do solo, mudanças na paisagem causadas pela instalação da infraestrutura para as obras, perda de vegetação. Então, como eu disse, essa região é uma região bastante crítica, porque se você aumenta a população, só o aumento ali da população já vai aumentar o impacto sobre a floresta, né? Então, digamos assim, a região norte quer crescer, quer se desenvolver, beleza, mas não é a melhor região para a gente, digamos assim, investir no crescimento, no desenvolvimento. É a região que tem a maior floresta tropical do mundo, né? Então há de se convir, há de se respeitar isso, né? E aqui a gente tem uma imagenzinha com as principais hidrelétricas, então, que ocorrem aí na bacia do Amazonas, né? Mas essa nem é tão interessante para a gente, não deixa isso para a gente ver para o terceiro colegial, né? Aí, os projetos em expansão, tá? As pretinhas, as bolinhas pretas, são hidrelétricas então planejadas para serem construídas, né? Lógico, todas elas aí têm uma série de problemas e tudo mais, questões de áreas aí a serem inundadas, né? Então, um grande problema a ser notado, observado. E aproveitando, a gente tem aí nessa região dessa bacia o aquífero Alter do Chão, né? Você vai também encontrar o nome SAGA, que é Sistema Aquífero Grande Amazonas.
Tá? Ele se chamava Alter do Chão e foi passado, né, a se chamar, a se conhecer como Saga. Esse aí vai ser o maior aquífero do nosso planeta. E faz bastante sentido. Por quê? Porque você tem o maior rio do planeta. Aí, logicamente, ele vai gerar o maior aquífero do planeta também, né? Então, o aquífero Alter do Chão é uma reserva de água subterrânea localizada sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas, estados grandes, né? A capacidade ainda não foi devidamente estabelecida, mas dados preliminares apontam um volume estimado de 86 mil quilômetros cúbicos de água doce suficiente para abastecer 100 vezes toda a população mundial. Ou seja, um aquífero muito grande mesmo, né? A bacia platina. Na bacia platina, senhores, está vendo aqui a imagenzinha, ó, né? Uma grande área aqui selecionada, né? A gente vai ter 3 grandes rios, né? A gente vai ter o Rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, beleza? E daí a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles. A bacia platina, então, vai drenar as terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico, né? Uma vez que você nota, no Brasil, pegou São Paulo, ganhou, né? Então, logicamente, a bacia do Rio Paraná vai estar em contato aqui com a nossa região, né? O Rio Tietê faz parte dessa bacia, beleza? Então, lógico, a bacia de maior desenvolvimento econômico aí, sem contar que pega também Buenos Aires, né? Outras cidades importantes. Mas enfim, pegou São Paulo, ganhou, tá? Fique com isso na sua cabeça. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em um importante meio de comunicação e de transporte entre os países do Mercosul, né, que dividem as suas águas. Então, isso, na verdade, já acontece, né? Ela não tende, não. Ela é bastante utilizada para transporte, beleza? A bacia do Rio Paraná, aqui, logicamente, está dentro da bacia platina. É o maior das 3, né? A maior bacia, então, hidrográfica das 3. Situa-se em áreas do sudeste e sul do Brasil. O principal rio é o Rio Paraná, junção dos rios Grande e Parnaíba. É a segunda maior bacia brasileira e que tem o maior aproveitamento hidrelétrico intensamente transformado para a construção de hidrelétricas, destacando-se a usina de Itaipu. Então, aí nessa bacia, né, do Paraná, tem 172 hidrelétricas de grande porte, né? Não conta-se as menores. A Itaipu vai ser a maior delas e a segunda maior do mundo, né? Até pouco tempo atrás era a primeira. O governo chinês construiu a hidrelétrica de Três Gargantas, que atualmente então ultrapassou a capacidade aí de produção energética de Itaipu, beleza? Só para você ter aqui uma noção, os triângulos roxos aqui são hidrelétricas em funcionamento, né? E todas elas aqui na bacia do Rio Paraná. Então, olha aqui, ó, o Rio Tietê, né? Bastante construído aí, ó, uma presença bastante grande de hidrelétricas. E até porque o relevo ajuda bastante, né? Vai ser aqui tem-se o relevo de planalto. Então, o planalto ele é inclinado. Se você faz uma hidrelétrica, você tem uma pequena área de inundação e uma grande produção de energia. Beleza? Olha só, destaca-se pelo recente desenvolvimento das hidrovias devido à extensão e à localização da bacia, próximo aos grandes centros industriais, comerciais e populacionais do país. Essas hidrovias aí, elas nem foram construídas de caso pensado, sabe que nem vou construir uma hidrovia. Não, é porque se você pensar no estado de São Paulo, o tanto de energia elétrica que você precisa, você vai precisar de hidrelétricas também para obter essa energia, né? Resultado disso, construiu-se uma grande quantidade de hidrelétricas, né? E acabou criando aí essa hidrovia, né? Tietê-Paraná. Beleza? Então, ó, aí algumas imagens, né? Isso aqui é exatamente uma comporta, tá vendo? É uma barcaça aqui, ela vem, entra aqui dentro, daí eles fecham esse portão, abaixa toda a água e aí ela consegue passar
por essa área que é uma barragem, né? Se não fosse isso, o que, que você faria? Faz uma rampa, né? O cara acelera e... impossível. Beleza? O aquífero Guarani também vale a pena ressaltar, né? A gente tinha até muito pouco tempo aí o aquífero Guarani na mais alta estima, falando, nossa, é um mega de um aquífero e tal, só que o Saga colocou o aquífero Guarani no bolso, né? Então, ó, estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? Mais uma partezinha do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, então com a grande presença do aquífero Guarani. E aí você até pode pensar, falando, nossa, mas será que tem relação aí com a bacia da Platina? Lógico que tem, né? O aquífero é nada mais nada menos que a água que desceu então aí uma grande profundidade. Simples assim. Daí a bacia do Rio Paraguai, né? O principal rio, logicamente, é o Rio Paraguai. Só um detalhe, tá? A gente está ainda falando da bacia da Platina, ou seja, são os três rios juntos, né? O Rio Paraguai é responsável pelas inundações que viabilizam o ecossistema do Pantanal. Então, logicamente que sem o Rio Paraguai você não teria o Pantanal, né? Um outro detalhezinho é que boa parte desse rio ele é então de planície, beleza? Mas o finalzinho dele ele chega a uma região de planalto. Então é navegável e tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que combinado a outros meios de transporte leva ferro e manganês explorados no maciço de Urucum e é porta de entrada de outros produtos dos demais países da Bacia Platina, né? Aqui existe uma grande questão sobre o Rio Paraguai, que é a seguinte: existe como você tornar essa hidrovia ainda mais eficiente, né? Mas para isso você precisa escavar o canal, deixar ele mais profundo e reduzir a quantidade de curvas. Então vai ser um rio mais reto e um rio mais profundo. Resultado disso, se essa obra for feita, o Pantanal basicamente desaparece, né? Acho que agora pode fazer, né? Já acabaram com o Pantanal no fogo, né? Já queimou tudo, agora vai, pode fazer. Brincadeira. A bacia do Uruguai, para a gente fechar aí a bacia Platina, né? O rio Uruguai é o principal, formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, menor rio formador da bacia Platina. Então o Uruguai vai ser o menorzinho, tá? Apresenta importância para os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a grande presença desse rio está exatamente nesses dois estados. Possui grande potencial hidrelétrico, porém pouco aproveitado. Cá entre nós, a maior produção industrial, maior população que vai precisar de mais energia é exatamente a do estado de São Paulo, né? Então, dá para fazer mais hidrelétrica aí no Rio Uruguai? Dá para fazer. Mas quando precisar, faz, né? Você não precisa de fazer e deixar ali sobrando, né? Então, corre por áreas elevadas, mas é navegável do trecho entre as cidades de São Borja, no Brasil, e Salto, no Uruguai. Em Salto funciona a hidrelétrica Uruguaio-Argentina de Salto Grande, né? Então, como é um rio de planalto, ele poderia ser melhor utilizado, beleza? E daí a gente pega a bacia Tocantins-Araguaia, uma bacia bem central, né, do Brasil. Então, é a maior bacia inteiramente brasileira. Principais rios, o Tocantins e o Araguaia. Lógico, né? Por isso que dá o nome à bacia. Beleza? Então, é a maior bacia 100% brasileira. Não vai colocar isso na cabeça e achar que é a maior bacia, né, hidrográfica do Brasil. Não é. A maior do Brasil é a do Rio Amazonas. Né? Mas o Rio Amazonas passa por outros países. É só isso então, beleza? Possui um grande potencial hidrelétrico, né? Apesar da viabilidade econômica da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados pela sua obra foram imensos e irreversíveis. Por quê? Porque ela já está lá bem próximo do final, né, do rio e já é uma área bastante plana, o que acaba gerando uma imensa região de inundação, de alagamento, né? A energia gerada nessa usina alimenta os grandes projetos minerais situados no Pará,
como Carajás e principalmente as grandes indústrias de processamento de alumínio. Quando a gente viu, então, os recursos minerais, a gente acabou até comentando sobre isso, né? Principalmente a extração de alumínio vai acabar necessitando de muita energia elétrica, tá bom? Então, destaca-se a paisagem natural da Ilha do Bananal, em Tocantins, maior ilha fluvial do mundo, com 13 mil quilômetros quadrados, no Rio Araguaia, né? Então, a Ilha do Bananal, no Rio Araguaia, beleza? Então, ela é bastante grande mesmo, né? A maior do mundo. Quando você olha o rio, até parece que tipo, acabou um dos rios, né? Acabou, né? Ou eles não vão voltar mais, porque se separa muito. Realmente ela é muito, muito grande. E aí a bacia do São Francisco, né? O Nilo brasileiro, né? Eu acho muito engraçado esse apelido. Por quê? Porque é um rio bem menor que o Rio Nilo, né? Não atravessa uma área desértica, mas sim uma área de semiárido, quase deserto, né? O principal é o São Francisco, logicamente, né? E ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Tem presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Então é lógico, imagina, no princípio do Brasil, não tem como você vir para o interior, porque a vegetação é muito densa. Então eles utilizavam em grande quantidade aí os rios, né, para navegar e conseguir aí expandir essa localização. Tá? Chama também atenção um dos primeiros projetos de criação de usinas hidrelétricas no Brasil ocorreu no Rio São Francisco, né, de grande porte, eu quero dizer. Não foi a primeira hidrelétrica do Brasil. Que é a CHESF, né, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, beleza? Então, aqui ó, corta os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, beleza? Então é navegável apenas entre Minas e Bahia, porque depois ele acaba perdendo profundidade, né? Atravessa o polígono das secas, e aí que está o ponto mais interessante desse rio, porque o clima lá é semiárido e ele seria basicamente uma das únicas fontes de água, beleza? É muito utilizado então para agricultura através da irrigação, o que acaba sendo até um problema, né? Porque você tem uma área do semiárido e você utiliza aí grande quantidade de água para irrigação, né? Seria mais inteligente você abastecer as pessoas, né? Depois que você bebeu a água, depois você vê o que você faz com ela. Alto potencial hidrelétrico, né? Tem grandes usinas como a de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, né? Então aqui, ó, uma imagem, essa aqui embaixo da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, né? Fala, nossa, mas que estranha, né? Parece mal feita. Não é mal feita, não, é antiga, só isso, tá? Daí a gente tem um rio intermitente, né, que está bastante presente na região do sertão nordestino, e aqui o exemplo de agricultura irrigada, né, uva irrigada lá no sertão nordestino. E dizem que essa uva é muito boa, né? O calor ali, a secura do sertão nordestino conferem características únicas aí para essa produção, beleza? E aí existe o projeto de transposição do Rio São Francisco. Eu nem vou ler isso aí tudo não. O que vem a ser o projeto de transposição? Aqui está o Rio São Francisco, né? E daí você jogaria água aqui nessas outras regiões que são rios temporários. E aí é o polígono da seca mesmo, né? Onde é quase um deserto. Esse projeto ele foi acabado esse ano, né? Então ele começou em 2005, foi estendido até o ano de 2020, né? Uma obra bastante cara, inclusive deu um quebra-pau violento quando o Bolsonaro inaugurou, porque um monte de gente ficou falando que a obra era do Lula, o Bolsonaro só inaugurou, né? E assim por diante. Beleza. Polêmica em relação à transposição desse rio. Tem dois aspectos, o positivo e o negativo. Vamos primeiro aos positivos. A população carente do Nordeste poderá ter acesso com mais facilidade à água do Rio São Francisco. Com mais água, será possível as pessoas plantarem e colherem, gerando assim mais renda e mais empregos. E além de reduzir a possibilidade de fome, né? E aí os aspectos negativos. O investimento no projeto não apresenta uma relação direta com custo-benefício.
Então, assim, gastou-se muito dinheiro para obter um resultado pequeno, tá? Depois, a transposição das águas do São Francisco irá abranger somente 5% do território e 0,3% da população do semiárido brasileiro e afetará intensamente o ecossistema ao redor de todo o Rio São Francisco. Por que vai afetar o ecossistema no entorno do Rio São Francisco? Porque vai reduzir a quantidade de água, né? E na verdade nem se tem tanta certeza se o Rio São Francisco vai ser capaz de abastecer todos esses rios temporários. Beleza? Então, senhores, partiu? Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.